Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Oração poderosa da Medalha de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Rogai por nós, bem-aventurado São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. No dia 15 de agosto, celebramos Tarcísio, o jovem Marte e padroeiro dos coroinhas e acólitos, o primeiro Marte da Eucaristia. Viveu por volta do ano de 258 da era cristã, primeiros séculos da história da Igreja, mais precisamente terceiro século. Era um jovem que frequentava as catacumbas de São Calixto, em Roma. Era muito fiel aos seus compromissos cristãos, amava a Eucaristia. Durante a perseguição de Valeriano, imperador de Roma, muitos cristãos foram presos e martirizados. Enquanto estavam na prisão, esperando a morte, esses cristãos desejavam receber a Santa Eucaristia, para se fortalecerem com o corpo de Cristo. Mas era muito difícil entrar nas cadeias com a Santa Comunhão. O Papa Sisto II queria, mas não podia levar a Eucaristia aos presos, antes de serem mortos. Então, com apenas 12 anos de idade, Tarcísio se ofereceu para fazer este serviço. Ele dizia estar disposto a até mesmo dar a sua vida para que as hóstias sagradas não caíssem nas mãos dos pagãos. Mas o Papa, olhando para ele, disse: "É jovem ainda, Tarcísio, e não sabes desempenhar esta santa missão." Tarcísio retrucou: "Tanto melhor, porque de mim ninguém desconfiará, podendo de tal maneira me aproximar de nossos irmãos encarcerados. E também sei guardar as santas hóstias, e nunca as entregarei aos pagãos." Diante de tal atitude, o Papa não teve dúvida e entregou a ele uma caixa de prata com as hóstias. E Tarcísio foi cumprir sua missão. Caminhava firme pelas ruas, quando outros meninos o chamaram para brincar, pois faltava um para completar a brincadeira. Tarcísio se desculpou, dizendo estar com pressa. Um rapaz pegou-o pelo braço e quis forçá-lo. Tarcísio resistiu. Então perceberam que ele segurava algo. Curiosos perguntaram o que era. Não atendendo às suas exigências, tentaram arrancar o segredo de suas mãos. Uma pessoa que passava pelo local, vendo a confusão, disse: "Ele leva o Deus dos cristãos." Então os rapazes caíram sobre o pobre menino, para lhe arrancar à força as santas hóstias. Tarcísio segurava com tanta firmeza o tesouro que força alguma conseguia arrancá-lo.
Porém, eles espancaram e maltrataram Tarcísio sem piedade. Exausto e quase morto, segurava as santas hóstias com força sobrenatural. Bateram nele e o apedrejaram até a morte. Após sua morte, revistaram-lhe o corpo e a caixinha, e nada foi achado do sacramento de Cristo. A Eucaristia defendida com a vida pelo pequeno Marte havia se tornado carne de sua carne, formando assim, com o seu próprio corpo, uma única hóstia imaculada, oferecida a Deus. Seu corpo foi recolhido por um soldado ocultamente cristão, de nome Quadrado, que o levou às catacumbas, onde recebeu sepultura. Ainda é possível ver inscrições e restos arqueológicos sobre São Tarcísio nas famosas catacumbas de São Calixto. As inscrições comprovam a veneração a São Tarcísio. O Santo Papa Dámaso I fez uma inscrição em seu túmulo que diz: enquanto um criminoso grupo de fanáticos se atirava sobre Tarcísio, que levava a Eucaristia, o jovem preferiu perder a vida antes que deixar aos raivosos o corpo de Cristo. Atualmente, o corpo de São Tarcísio está na Basílica de São Silvestre, em Roma. Oremos. Glorioso São Tarcísio, mártir da Eucaristia, puro e humilde de coração, rogo pela pureza de minha pobre alma e de meu corpo, por vossa angélica pureza, mártir de Cristo. Rogo-vos que intercedas por mim ante o Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, e ante a sua Mãe Santíssima, a Virgem das Virgens, e que me preservais de todo pecado mortal. Glorioso São Tarcísio, não permitas que eu seja manchado com alguma mancha da impureza, mas quando me virdes em tentação ou perigo de pecar, afastai do meu coração todos os pensamentos e afetos imundos, e despertando em mim a lembrança da eternidade e de Jesus Cristo crucificado, imprimi profundamente em meu coração o santo sentimento do temor de Deus. Inflamai-me no amor divino, para que, imitando-vos aqui na terra, mereça gozar de Deus convosco no céu. Amém. São Tarcísio, rogai por nós. Na Basílica de Santa Cristina, na cidade de Bolsena, conserva-se as relíquias menores de um dos mais impressionantes milagres eucarísticos. Um sacerdote boêmio, Pedro de Praga, no ano 1264, tinha ido até a cidade de Orvieto, a poucos quilômetros da cidade de Bolsena, para encontrar-se com o Papa Urbano IV, que residia naquela época naquela cidade. Voltando de novo para a sua cidade natal, ele deteve-se na cidade de Bolsena, na igreja de Santa Cristina, para celebrar o Santo Sacrifício. Porém, o sacerdote Pedro tinha grandes dificuldades de fé na presença real de Jesus na Eucaristia. E foi então quando, celebrando a Eucaristia, ele elevou a hóstia e jorrou da hóstia sangue, que manchou todo o corporal que estava sobre o altar e outros panos e outros linhos que estavam ali sobre o altar. Imediatamente depois daquilo, ele ficou assustado, chamou as pessoas que estavam ali para adorarem Jesus na Santíssima Eucaristia. E desde então, diz o relato, que o sacerdote acreditou com uma fé viva. Estando ali próximo ainda da cidade de Orvieto, ele pediu que avisaram o Papa, o qual mandou o bispo e outros teólogos analisar o fato, para ver se realmente era verdade. O bispo, quando viu o milagre eucarístico, acreditou, analisou e depois levou em procissão solene até a cidade de Orvieto. O Papa Urbano IV saiu ao encontro do bispo que portava o corporal consigo para venerar a santa relíquia do milagre de Jesus na Eucaristia. Até o dia de hoje temos ainda um grande testemunho que ficou marcado na história desse momento, retratado por um quadro que se conserva até o dia de hoje na Basílica de Orvieto, na qual o Papa vai ao encontro e se encontra com o bispo, trazendo as santas relíquias. 2 anos após este fato, o Papa decretou a festa do Corpus Christi.
para toda a Igreja com a bula Transiturus de hoc mundo ad patrem. Sem dúvida, o sinal milagroso confirmou o grande desejo de Jesus de uma festa dedicada a honrar particularmente o seu corpo e o seu sangue. O milagre eucarístico de Bolsena e conservado em parte também em Orvieto, o corporal que é conservado na Catedral Basílica de Orvieto, ajudaram na compreensão do Papa Urbano IV para decretar a grande festa que nós temos até o dia de hoje do Corpus Christi. Vamos lá, vamos visitar então esse lugar e vamos acompanhar cada um dos momentos do milagre eucarístico. Estamos na cidade de Bolsena, uma cidade de apenas 4.000 habitantes, que porém custódia um dos tesouros mais grandes da nossa fé católica. Um dos principais milagres eucarísticos, há 750 anos exatamente, ocorreu nessa igreja, na igreja de Santa Cristina. Neste lugar conserva-se a pedra do altar na qual caiu o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e até o dia de hoje se conserva ainda a marca naquele pedaço do altar. Estamos chegando na cidade de Orvieto, cidade custódia do corporal do milagre eucarístico de Bolsena. Neste maravilhoso Duomo é custodiado o corporal do milagre eucarístico de Bolsena. No ano 1264, neste lugar, o Papa Urbano IV recebeu o corporal do milagre e desde então foi instituída a festa do Corpus Christi. Mi vida entera por las almas, mi vida entera por tu amor, mi sangre estará en tu cáliz de gloria y salvación. Viva por siempre mi Cristo Rey, es mi grito y mi canción de amor por ti. Por la fe voy a morir y por la fe voy a vivir eternamente. O Papa Urbano IV recebeu o corporal e desde aquela parte do seu palácio expôs o corporal do milagre eucarístico, decretando assim também um pouco mais adiante a festa do Corpus Christi. Acompanhavam o Papa naquele momento Santo Tomás de Aquino e São Boaventura. Na cidade de Civita nasceu São Boaventura, um santo que ajudou o Papa Urbano IV, depois do milagre eucarístico de Bolsena e Orvieto, a compor o ofício da festa do Corpus Christi. En el fondo de mi corazón brilla tu paz, brilla tu sol de amor, Señor. Y a
pasó el dolor, ya ganó el amor, para siempre, tú y yo. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Cidade italiana da região do Abruzzo, possui cerca de 35.700 habitantes, numa área de 66 quilômetros quadrados. Lanciano é marcada pelo fato de ali ter acontecido um dos mais famosos milagres eucarísticos relatados pela Igreja Católica. Um milagre que dura há mais de 12 séculos e que a ciência examinou e, diante dos fatos, teve que se inclinar. Destinado ao nosso tempo de incredulidade, este prodigioso milagre deu-se por volta dos anos 700, na cidade italiana de Lanciano, na igreja do mosteiro de São Legosiano, onde viviam os monges da ordem de São Basílio. Entre eles, havia um que duvidava que a hóstia consagrada fosse verdadeiro corpo de Cristo e o vinho seu verdadeiro sangue. Mas a graça divina nunca o abandonou, fazendo-o orar continuamente para que esse insidioso espinho saísse do seu coração. Foi quando, certa manhã, celebrando a Santa Missa, mais do que nunca atormentado pela sua dúvida, após proferir as palavras da consagração, ele viu a hóstia converter-se em carne viva e o vinho em sangue vivo. Sentiu-se confuso e dominado pelo temor diante de tão espantoso milagre, permanecendo longo tempo transportado a um êxtase verdadeiramente sobrenatural. Até que, em meio à transbordante alegria, o rosto banhado em lágrimas, voltou-se para as pessoas presentes e disse: ó bem-aventuradas testemunhas, diante de quem, para confundir a minha incredulidade, o Santo Deus quis desvendar-se neste Santíssimo Sacramento e tornar-se visível aos vossos olhos. Vinde, irmãos, e admirai o nosso Deus, que se aproximou de nós. Eis aqui a carne e o sangue do nosso Cristo muito amado. Aos reconhecimentos eclesiásticos do milagre, a partir de 1574, veio juntar-se o pronunciamento da ciência moderna através de minuciosas e rigorosas provas de laboratório. Após alguns meses de trabalho, exatamente a 4 de março de 1971, os pesquisadores publicaram um relatório contendo o resultado das análises. A carne é verdadeira carne, o sangue é verdadeiro sangue. A carne é do tecido muscular do coração. Carne e sangue são do mesmo tipo sanguíneo, AB, e pertencem à espécie humana. No sangue foram encontrados todas as características do sangue de uma pessoa viva. A conservação da carne e do sangue, deixados em estado natural por 12 séculos e expostos à ação de agentes físicos, atmosféricos e biológicos, constitui um fenômeno extraordinário. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a história do incrível milagre eucarístico que ocorreu alguns dias depois da morte do beato Carlo Acutis. Carlo Acutis teve uma vida breve, mas marcada com uma profunda espiritualidade eucarística e mariana. Viveu intensamente o amor, a misericórdia e a caridade. Ele morreu de leucemia em 12 de outubro de 2006 e foi beatificado em 16 de outubro de 2020. O milagre eucarístico ocorreu no dia 21 de outubro de 2006, no México.
ele é associado a Carlo por sua profunda devoção eucarística e por ter sido logo após o seu falecimento. Neste dia, enquanto se celebrava uma missa de retiro, uma religiosa estava distribuindo a comunhão. De repente, seus olhos se encheram de lágrimas. A hóstia que havia pego para dar a comunhão a um fiel havia começado a sangrar. Então ela se aproxima do celebrante e lhe mostra a âmbula contendo as hóstias consagradas e com aquela que havia sangrado. O pároco relatou o ocorrido ao bispo, que convocou uma comissão teológica e um grupo de pesquisadores. O objetivo era determinar a autenticidade do caso. As investigações foram realizadas entre outubro de 2009 e outubro de 2012, concluindo-se que se tratava de um evento anormal, pois, entre outras coisas, o sangue saía de dentro da hóstia e tinha tecido do coração. Assim, no dia 12 de outubro de 2013, o bispo anunciou, por meio de uma carta pastoral, o reconhecimento do milagre eucarístico. Os estudos realizados por importantes peritos forenses com diferentes métodos demonstraram que a substância que é o sangue se origina do interior e se espalha, excluindo a hipótese de que alguém poderia tê-la aplicado de fora para dentro. O tipo de sangue é AB, similar ao que se encontra na hóstia de Lanciano e no Santo Sudário de Turim. Em 2010, foi notada a presença de sangue fresco. O local de onde brotava o sangue tinha propriedade de uma ferida e que este tecido corresponde ao músculo cardíaco humano, o que corresponde a todos os outros milagres eucarísticos, e é tecido vivo. Este milagre nos lembra que Jesus está em nosso meio e estará até o fim dos tempos, e apesar de o rejeitarmos e lhe darmos as costas com tantas coisas negativas que estão acontecendo no mundo, as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. Louvado, adorado e amado seja o Santíssimo Sacramento do altar. Antes morrer do que entregar o corpo santo de Jesus, de Deus amante eu quero ser, ó São Tarcísio como tu. Antes morrer do que entregar o corpo santo de Jesus, de Deus amante eu quero ser, ó São Tarcísio como tu. Com prontidão destemido, fostes levar Jesus Cristo para os cristãos prisioneiros que se doariam mais Cristo. Antes morrer do que entregar o corpo santo de Jesus, de Deus amante eu quero ser, ó São Tarcísio como tu. Pelo caminho abordado, ante o perigo encontrado, aos inimigos negastes o corpo santo de Deus. Antes morrer do que entregar o corpo santo de Jesus, de Deus amante eu quero ser, ó São Tarcísio como tu. Te apedrejaram e mataram, a tua vida entregastes, mas o segredo guardastes, por muito amor a Jesus. Antes morrer do que entregar o corpo santo de Jesus, de Deus amante eu quero ser, ó São Tarcísio como tu. Morto tu foste encontrado,
pelo soldado quadrado, um militar convertido, que sepultura te deu, antes morrer do que entregar o corpo santo de Jesus. De Deus amante eu quero ser, ó São Tarcísio como tu. Declarado padroeiro dos coroinhas e acólitos, tua vida em nós desperte, grande amor à Eucaristia, antes morrer do que entregar o corpo santo de Jesus. De Deus amante eu quero ser, ó São Tarcísio como tu.